Bom dia, boa tarde e boa noite. Olá, galerinha. Estamos aqui mais uma vez, como eu prometi. Ai, meu Deus, eu e as minhas promessas. Prometi fazer a revisão com vocês, com as questões do assunto que nós estudamos em sala de aulas. Estou aqui para isso. Para mim é boa noite, galerinha. 9 horas da noite, né? De uma sexta-feira e o que eu estou fazendo? Revisão. Certo, gente? E o que vai cair na prova? O que vai cair na prova somente é o assunto de propriedades coligativas. Aquele assunto de concentração das soluções que tinha vários cálculos não vai cair, tá bom? Somente propriedades coligativas. Esse conteúdo eu escrevi no quadro para vocês e em outra aula eu expliquei todo o conteúdo e em algumas turmas eu ainda passei algumas questões e expliquei. Em algumas, em outras, no entanto, por conta do horário, eu não consegui fazer as questões e explicar algumas questões. Mas ninguém vai ficar prejudicado, porque as questões estão aqui nesse documento, além de outras questões, totalizando 10 questões, e todo mundo vai estudar por esse material e vai conseguir fazer uma boa prova, em nome de Jesus, tá? Então, o assunto da nossa prova é propriedades coligativas, tá? E o que é uma propriedade coligativa? O que significa isso? Só fazendo um resumo aqui rapidinho da nossa aula. Propriedades coligativas é a alteração no comportamento de um líquido quando se adiciona um soluto não volátil a essa solução. Ou seja, é como se eu pegasse um solvente, que é a água, e colocasse dentro dessa água um sal. Como eu expliquei para vocês, o que é o sal? É considerado um soluto não volátil. O sal ele não volatiliza, gente. A ligação dele, ou seja, a ligação do sódio com o cloro, que é fixa lá eles dois, que gera uma pedra, né? Uma pedra cristalizada, que é o sal, não permite nenhum desses componentes a uma determinada temperatura volatilizar. Ele não volatiliza de jeito nenhum. A mesma coisa é o açúcar, que é a sacarose. A ligação daquelas moléculas, eles estão cristalizadas, tanto é que fica lá o cristal de açúcar. Se você colocar uma determinada temperatura, ele não vai volatilizar, tá bom? Então, o exemplo que eu sempre dei em sala de aula de soluto não volátil foi quem? O sal e o açúcar, tá? E aí, se eu pegar o sal e colocar dentro da água, eu vou alterar todas as características da água. A água ela já não vai entrar em um ponto de congelamento a 0 graus Celsius, ela não vai começar a ebulir a 100 graus Celsius. Por quê? Porque ali já não é mais uma água pura, é o que? Uma solução, é água e sal. E quais são essas características dessa solução? É o que? Ebulioscopia, crioscopia, pressão osmótica e tonoscopia. Ebulioscopia tem a ver o quê? Com ponto de ebulição da água. E eu expliquei muito isso em sala de aula. Ebulição significa o quê? Aquela formação de bolhas. E aí eu dei o exemplo lá. Imagine uma panela no fogo. Quando ela começa a ficar em estado de ferver lá e a criar aquelas bolhas, é o ponto que ela entra em estado de ebulição, que ela chega a 100 graus Celsius. Mas, se eu colocar um sal dentro dessa água, esse ponto de ebulioscopia, esse ponto de ebulição, ele vai aumentar. Então, a ebulioscopia é o que, gente? É o aumento da temperatura de ebulição do solvente. Ou seja, para aquela água com sal começar a ferver, a temperatura tem que ser bem maior, tá? E aí eu dei até uma dica, olha, às vezes a gente confunde os nomes lá, professora, às vezes eu não sei o que é ebulioscopia, crioscopia, osmótica, tonoscopia. Ebulioscopia leva em consideração o B, bem aqui, ó, de bolha, bolha, bolha. Por que bolha, professora? Porque ela, quando a água começa a ferver, ela começa a colocar, fazer o quê? Bolhas. Então, ebulioscopia é bolhas, B de bolhas, tá bom? E crioscopia, agora já passando para o segundo tópico. Crioscopia, ó, vamos colocar o nome de cristal, cristal. Por que cristal? Cristal, imagine só, uma água, quando ela vai congelar, ela não vira um cristal de gelo? É um cristal de gelo. Então, crioscopia é o que? Congelar. Aquela água fica em estado sólido.
Ebulioscopia, B, bolhas, tá bom? Então é só uma dicasinha para vocês não confundir um com o outro, tá bom? Ebulioscopia, bolha. Crioscopia, cristais, cristais de gelo, tá bom? Muito bem. A ebulioscopia, eu aumento a temperatura para aquela água começar a entrar em estado de bolha, que é ebulição. Crioscopia, eu vou fazer o quê? Diminuir a temperatura para a água começar a congelar. E aí eu dei o exemplo para vocês do mar na sala de aula, né, gente? O mar, ele só tem aquela parte, superior do mar é congelada, tem aquela camada de gelo. Mas abaixo daquela camada de gelo é aquela água em estado líquido. Por quê? Porque eu tenho uma grande quantidade de sais e isso dificulta o quê? O ponto de congelamento. Então, eu tenho que diminuir mais ainda esse ponto de congelamento para poder a água entrar em estado sólido, tá bom? E a pressão osmótica? A pressão osmótica, gente, tem a ver com o quê? Uma membrana semi-impermeável. Essa membrana semi-impermeável é que vai fazer com que haja a passagem do líquido de um meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ou seja, gente, essa passagem ela vai depender o quê? Da quantidade de soluto que eu tiver nesse meio. E aí eu dei o exemplo lá para vocês também do alface, pressão osmótica, o alface. Ou seja, quando eu tempero lá a salada e deixo lá em repouso, se for comer depois de 1 hora, o que que acontece? O alface ele fica murcho. Por que que ele fica murcho? Porque a água, o sal que estava na parte externa, ele puxou a água do alface para fora. E aí o alface ele perde a água para o meio. Isso é o que? A osmose, tá bom? E a tonoscopia? A tonoscopia tem a ver com o que, gente? Com vapor, vapor. Ele é diferente, por favor, não vão confundir tonoscopia com ebulioscopia. Ebulioscopia é quando entra no estado de que? De bolhas. E tonoscopia é a pressão de vapor. Então, se eu coloco um sal dentro dessa água, ele vai precisar de uma temperatura maior para entrar em estado de bolha e, consequentemente, evaporar. Então, o vapor ele vai ser o quê? Da tonoscopia. É o abaixamento da pressão de vapor do solvente. Então, para esse solvente ele entrar, essa solução entrar em estágio de vapor, a temperatura tem que ser muito maior, tá bom? Então, eu vou ter uma quantidade de vapor menor do que a água no estado normal dela, certo? E agora vamos passar para as questões, tá? Foi só uma revisão do que foram as propriedades e que a gente estudou em sala de aula. Vamos lá. Primeira questão. Um becker de vidro com meio litro de capacidade, em condições normais de temperatura e pressão, contém, vamos marcar aqui, ver o que a gente tem na nossa questão. Dentro do becker eu tenho o quê? 300 ml de água líquida. A água está líquida. Vamos marcar aqui de amarelo brilhante. Muito bem. E também eu tenho dentro desse becker 100 gramas de gelo em cubo. Vamos marcar bem aqui de lilás cheguei. Muito bem. Aí pergunta, adicionando-se nesse mesmo becker uma porção de sal de cozinha, deve-se esperar que durante a dissolução ocorra o quê? Olha só, gente, imagine só. Vocês têm um copo com água, 300 ml de água. E aí, dentro desse 300 ml de água, você coloca assim alguns cubos de gelo. Alguns cubos de gelo. Então, você vai ter água e vai ter gelo. Muito bem. Mas aí, ele adicionou mais uma coisa. Ele adicionou o quê? O sal de cozinha. Agora, não vai ser somente água pura, porque antes eu tinha água pura com gelo. Somente água, somente água. A diferença é que estava em estados diferentes. Um estado líquido e outro estado é sólido, mas ali somente água. Só que agora eu adicionei o quê? Um soluto nesse solvente, e esse soluto é o que eu sempre falo, é um soluto não volátil. Não volátil. Agora eu tenho o quê? Agora eu tenho uma solução. Uma solução, vou logo colocar aqui, eu tenho uma solução, e nessa solução eu coloquei um soluto não volátil, que é o sal. Pronto, vocês já mataram a charada bem aí.
Por quê? Aí é o que, gente? Se eu tenho água e sal, é uma solução, certo? E aí pergunta aqui, olha o que vai, olha as perguntas, vamos ver as alternativas. Letra A, aumento da fase sólida. Será, gente, que vai ter aumento da fase sólida? Não, não vai ter aumento da fase sólida. Será que aquilo ali tudo vai virar gelo? Vai ficar em estado sólido? Não, eu tenho 300 ml de água líquida. Elevação da temperatura. Será que vai aumentar a temperatura? Digamos, vai sair ali de 30 graus Celsius e vai para 100 graus Celsius? Não. Abaixamento da temperatura? Diminuição da fase líquida? Não, diminuição da fase líquida não. Gente, o gelo ele vai derreter. O estado sólido vai derreter para depois virar líquido. Então, eu vou ter o que? O aumento da fase líquida. A resposta correta é a letra C de casa. Vou marcar bem aqui, ó. Vou marcar deixa eu ver, azulzinho lindo, tá lindo, azul cor do céu. Letra C, abaixamento da temperatura. Sim, vai ter um abaixamento da temperatura. Então, aquele gelo, ele vai derreter e ele vai entrar em estado líquido. E ao mesmo tempo que entrar em estado líquido, ele vai fazer isso essa mudança de estado sólido-líquido de uma vez, vai acontecer o quê? O abaixamento da temperatura. Que a gente entra na fase de quem? Da crioscopia, que eu falei bem aqui, ó, crioscopia. E aí a gente vai ter aquela parte de cima sólida, mais uma parte mais líquida. Por isso que a gente vai ter o quê? Um abaixamento da temperatura, tá bom? Isso acontece muito no churrasco. Às vezes eles chegam com uma cerveja que já está quente ali a cerveja e tem os cubos de gelo lá dentro da caixa térmica. O que que eles fazem? Eles jogam de uma vez sal dentro da caixa térmica junto com a lata. E vai ter o quê? Um abaixamento, um brusco abaixamento da temperatura para poder a latinha de cerveja congelar de uma vez e aí fica pronta para ser consumida, tá? Então, a resposta correta aqui na primeira é a letra C, abaixamento da temperatura. Segunda questão. 2 recipientes abertos contêm, olha só, eu tenho 2 recipientes abertos, tá bom? Um água pura e outro água salgada. Imagine só, uma água da torneira e outro água do mar. Número 1, vou marcar bem aqui, amarelo brilhante, vermelho cheguei. Um é água pura e outro água salgada, tá? Esses dois líquidos são aquecidos até a ebulição. Muito bem, então eles são aquecidos até começar a ferver. Ferver, né? Então, ebulição, estado de bolha. E a partir desse momento, mede-se a temperatura de vapor de desprendido, ou seja, ebuliu, começou a borbulhar. Se ela começou a borbulhar, ela já começa a entrar em estado de vapor. Vocês se lembram? Imagine a panela fervendo e aí vocês pegam a tampa e tapam a panela. O que vai acontecer? Quando você tirar a tampa da panela, vai ficar o quê? Gotículas lá em cima da tampa. É o quê? A água entrou em estado de vapor e condensou na tampa da panela, tá bom? Então, ela borbulhou, entrou em estado de vapor aqui. Considerando essas informações, qual o gráfico que representa melhor o comportamento da temperatura em função do tempo de duração da ebulição? Gente, vamos lá. Olha aqui, ó, os gráficozinhos. Essa setinha aqui, ó, esse gráfico aqui, essa setinha para cima, digamos que é a temperatura. Essa daqui é o tempo. Eu pergunto para vocês, eu falei muito em sala de aula, gente, a água pura, a água normal, a água da torneira, ela vai começar a borbulhar a qual temperatura? 100 graus Celsius. Vou anotar bem aqui. 100 graus Celsius, ok? Já essa água salgada, dependendo da quantidade de soluto da água, vai ser acima de 100 graus Celsius. Vamos colocar aqui, por exemplo, 120 graus Celsius. Por quê, professora? Porque tem sais aqui dentro dessa água, por exemplo, o sal, tá bom? Então, eu pergunto para vocês aqui, qual gráfico que vocês marcariam? Será que seria esse primeiro? Eles dois vão chegar a entrar em estado de ebulição, os dois juntinhos? Um junto com dois? Não, um chegou a 100 graus e a 20 graus. Pronto, nem vou marcar esse primeiro aqui. Vamos ver o segundo bem aqui, ó. O segundo entrou ao mesmo tempo que o primeiro? Será? Não, olha só. Os 100 graus, a água pura entrou primeiro, 100 graus Celsius. Depois foi quem?
a água salgada com 120 graus Celsius. Então, ele entrar em estado de ebulição diferente. Opa, eu já sei que a letra A não é. E a letra C também não é. Vamos lá. Olha aqui. O primeiro, ele entrou, ele aconteceu aqui, ó. A temperatura dele foi maior e a do segundo menor. Será? Ó, a do segundo ele foi aquecendo, aquecendo e foi menor. Será, gente? Não. Pelo que eu anotei aqui, ó, como que a gente pode ver? O menor, o menor foi a água pura, 100 graus Celsius. E a água salgada, que tem um soluto, ela foi 120 graus Celsius. Então, a letra B já não pode. A correta é a letra D. Por que que é a letra D? Olha só. A água, ela começa aqui, ó. A temperatura está aqui e o tempo, com o tempo, ela vai entrando em estado de ebulição. E vocês podem ver quem que tem a temperatura maior. A temperatura maior é a opção número 2, que é quem, gente? A água salgada, que ela chega para ebulir, ela precisa de uma temperatura maior. E aí eu coloquei o exemplo, 120 graus Celsius. Já a água pura precisa de uma temperatura de ebulição menor, porque ela está em estado natural, estado, digamos, puro, né, gente? 100 graus Celsius, tá? Então, a resposta correta aqui é a letra D. Eu vou colocar uma formazinha bonitinha, vou colocar um X. X, cadê o X? Misericórdia, achei. Um xizinho, letra D. E vou colocar ele vermelho, cheguei. Vermelho, preenchimento de forma. Pronto, letra D, tá bom? Então, a resposta aqui correta é a letra D. Vamos lá para a terceira. Ó, em locais de inverno rigoroso, costuma-se adicionar uma certa quantidade de etileno glicol. Etileno glicol, professor, que é isso? Gente, etileno glicol é um aditivo que a gente coloca. Eu dei esse exemplo em sala de aula, ó. Imagine lá nos Estados Unidos, por exemplo. Eles utilizam carro? Utilizam, mas tem época do ano que tá neve, 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 neve. E aí vocês acham que eles vão deixar de usar o carro só porque tá neve, tá tudo congelado? Não, eles utilizam o carro do mesmo jeito. Mas no carro lá a gente precisa de água para ela resfriar o motor. Como que eles fazem para essa água não resfriar? Eles colocam esse aditivo, que ele funciona como um soluto não volátil, que a gente chama de etileno glicol, tá bom? Para quê? Para a água congelar no ponto de congelamento muito mais baixo do que aquele que está lá no normal. Se lá normalmente a temperatura ambiente está menos 15 graus, menos 20 graus, essa água ela não vai congelar nem a menos 30 graus. Por quê? Porque tem o etileno glicol, que funciona como soluto não volátil, tá bom? Voltando aqui, ó. Em locais de inverno rigoroso, costuma-se adicionar uma certa quantidade de etileno glicol, que é o soluto não volátil, à água dos radiadores de automóveis. Ó, tá vendo só? É para a água não congelar. O uso de uma solução em vez de água como líquido de refrigeração deve-se ao fato da solução apresentar. Olha só, o uso de uma solução. Gente, por que é uma solução? Porque é a água mais o etileno glicol, tá bom? E aí ele fala assim, ó, usa a solução em vez de usar somente água. Aqui no Brasil, a gente utiliza somente água. Por quê? Gente, aqui não congela. Talvez lá pro sul, Rio do Grande do Sul, lá pro finalzinho, lá pra ponta mesmo, tipo assim, em períodos atípicos do ano, tem neve, entendeu? Mas não é comum do Brasil. É por conta da região geográfica que o Brasil tá, não é comum. Então, a gente utiliza de boa a água normal no radiador, porque aqui não vai congelar, tá? Mas lá eles não podem usar somente água, eles utilizam uma solução, que é a água mais um soluto não volátil, que no caso é o etileno glicol, tá? E aí ele pergunta assim, por que eles fazem isso? Deve ser ao fato de a solução apresentar o quê, gente? Ó, menor calor de fusão? Não, nada a ver. Menor ponto de congelamento? Será? Maior ponto de congelamento? Não, maior ponto. Para que eu quero maior ponto? A água já ficou ali no ponto dela. Maior calor de fusão? Não. A resposta aqui correta é a letra B, ó, menor ponto de congelamento. Então, a água ela vai diminuir o ponto de congelamento. Quanto
Menor, no caso, abaixo de zero, quanto o número menor, menor, menor abaixo de zero, melhor, porque aí a água não vai congelar, tá bom? E lembrando que a água congela a quanto? A 0 graus Celsius, tá bom? Muito bem. Vou marcar aqui de vermelho brilhante. Eu não tô nem seguindo as cores direito, né? Mas vamos para frente. Quarta questão. A adição de 150 gramas de sacarose, amarelo brilhante, vermelho cheguei. A adição de 150 gramas de sacarose. Sacarose é o que, meu povo? Açúcar, para quem tem dúvida ainda, viu? É açúcar. Açúcar. A adição de 150 gramas de sacarose, que é açúcar, ou seja, um soluto não volátil, a 1 litro de água pura fará com que? Lembre-se lá da água do café, que eu falei para vocês, a água do café ferve e você bota açúcar, tá? Então já altera as propriedades da água. Então, se eu pegar 1 litro de água e botar 150 gramas de açúcar, de sacarose, o que vai acontecer? Sua pressão de vapor diminui? Passa a conduzir corrente elétrica? Nada a ver. Sua pressão de vapor aumenta? Seu ponto de ebulição diminui? Não, se lembra lá da água do café, vai aumentar, eu tenho que ferver mais essa água. Seu ponto de congelamento aumenta? Não, o ponto de congelamento diminui. A resposta correta bem aqui, gente, ó, é tonoscopia, tá? É tonoscopia. E o que é a tonoscopia? É o abaixamento da pressão de vapor do solvente. Então, vai acontecer bem aqui, ó, letra A, tá? Vermelho brilhante. Letra A é o quê? Tonoscopia. Eu vou diminuir a pressão de vapor desse solvente, tá bom, galera? Não é isso aqui, sua pressão de vapor aumenta? Não tem nada a ver, tá? Tonoscopia, diminui a pressão de vapor do solvente. Por quê? Porque você colocou açúcar. Então, isso aqui basicamente é o quê? Tonoscopia. Tonoscopia, pressão de vapor. Muito bem, vamos lá para a quinta questão. Uma das formas de se conseguir cicatrizar feridas, segundo a crença popular, é a colocação de açúcar ou pó de café sobre elas. Gente, qual foi o avô que nunca fez isso? Vou colocar bem aqui, amarelo, brilhante. Quem foi o avô que nunca fez isso? Eu dei isso até um exemplo em uma das turmas, né? Antigamente, o pessoal, quando ele se feria, né? Ele não tinha acesso, digamos, a medicamento, ao hospital, a unidades básicas de saúde. Hoje em dia, o acesso é mais acessível. As unidades básicas de saúde, os hospitais e tudo. Mas antigamente não tinha isso, era longa distância e tudo, né? Então, quando eu falo isso por experiência, né? Meu avô até hoje ele faz isso. Quando ele se corta, digamos, ele corta assim, digamos, o pé, a mão, alguma coisa do tipo, ele corre lá, ele pega o quê? Sal e bota. Só falta temperar lá com limão. Mas ele joga sal lá em cima e diz, ó, vai sarar rapidinho. Quando não, ele pega a cinza mesmo, sabe, gente? Ele pega a cinza lá do fogareiro e joga em cima do talho dele. Por que ele faz isso? Por que será? Tá? Ó, tem pessoas que fazem o quê? Pega o açúcar ou o pó de café e joga sobre em cima a ferida, ó. A propriedade coligativa que melhor explica a retirada de líquido, olha só, gente, retirada de líquido, pelo procedimento descrito, favorecendo a cicatrização, é o quê? Ebuliometria aumenta a temperatura, tonoscopia diminui pressão de vapor, crioscopia diminui ponto de congelamento, endoscopia não tem nada a ver com o que a gente estudou. Qual é a resposta correta? É osmometria. Osmometria é a mesma coisa de osmose, gente. Não pensa assim, gente, eu nunca vi essa palavra, professora. Não. Osmo. Só mudou esse finalzinho, metria, mas é osmose, pressão osmótica, é a mesma coisa, tá bom? Vou escrever aqui o nome em cima, na frente. Osmose, é o mesmo significado, tá bom, gente? Osme, oh meu Deus. Osmose. Gente, ó, por que que meu avô, quando ele corta a mão, corta algum lugar dele que tá ferido, ele joga o sal em cima? O sal, gente, ele tem essa característica higroscópica, ou seja, ele puxa a água que está naquele corte.
Se a água, se o sal retira aquela água que está dentro do corte, o que que vai acontecer? Não vai ter aquele espaço líquido ali naquele corte, não vai ter a proliferação de bactérias, porque você sabe que as bactérias, para se proliferar, elas precisam que de um ambiente assim, o quê? Mais molhado, não é isso? Em um ambiente seco, ela não vai se proliferar. Então, o sal, ele retira toda a água daquela região, ele puxa aquela água da região, igual ele faz com alface. Você pega o alface e o sal e joga em cima do alface, o que que vai acontecer? O alface vai murchar, porque o sal ele vai puxar toda aquela água do alface, tá bom? A mesma coisa no corte, quando a gente se corta e joga sal, o sal ele vai puxar aquela água do corte, né, daquela região, no caso, misturado a água com sangue e tudo, para retirar e ficar sequinho. E às vezes as pessoas fazem isso. E aí tem um exemplo do açúcar também, que tem essa pressão, ou seja, eu tenho um meio mais concentrado, que é um soluto não volátil, que é o açúcar, e um meio menos concentrado com sais, no caso, a região que está afetada ali, a ferida, a cicatriz, alguma coisa do tipo. O café também, gente, ele tem essa mesma função, porque ele é um pó, ele é uma coisa seca que você joga em cima e puxa o que? A parte líquida. A mesma coisa é o que? A cinza que eu falei para vocês. A cinza não é seca, ela não tem aquela característica seca de pó. Quando você joga em cima de alguma coisa que está molhada, não é isso? Ela vai o quê? Puxar a água, tá bom? Então, o processo aqui é esse, de osmose, tá bom? Resposta correta, letra A. Vamos marcar de vermelho, cheguei. Sexta questão. A solução aquosa que apresenta o menor ponto de congelamento, vou marcar aqui. Vermelho, opa, meu Deus do céu. Amarelo, brilhante. Ponto de congelamento. Quando falar ponto de congelamento, se lembra o que, gente? Sólido, cristal ou crioscopia, tá bom? Então, aqui tá falando basicamente o que, gente? De crioscopia, tá bom? Vou marcar azul cor do céu. Não, azul cor do céu, computador. Azul cor do céu. Tá? Então, aqui o que está perguntando, a solução aquosa que apresenta menor ponto de congelamento, ou seja, crioscopia, é a de água com sal? Será? Água com álcool? Não. Álcool é um soluto o quê? Volátil, não. Água pura? 0 graus. 0 graus ela congela. Água mais acetona? Não, acetona também é um soluto volátil, tá bom? Então, ó, esse não é porque o álcool é um soluto volátil. Acetona é um soluto volátil. E água pura? Água pura chega a 100 graus Celsius. Como eu já falei, 100 graus Celsius. Só que essa água com sal, o ponto... Oh, meu Deus. 0 graus... Perdão, senhor. 0 graus Celsius. Eu pensei e botei o nome errado. A água pura, ela chega ao ponto de congelamento a 0 graus Celsius, mas essa água com sal, dependendo da quantidade de soluto, ela vai chegar a quanto? A menos 20 graus Celsius, a menos 25 graus Celsius e assim sucessivamente. Depende da quantidade do soluto que eu adicionar, tá bom? Então, a resposta correta seria o quê? A letra A, água com sal, tá bom? Então, quando tem água com sal, essa solução vai ter um menor ponto de congelamento. Vamos marcar aqui. Vermelho, cheguei. Muito bem, vamos para a sétima questão. No congelador, há 5 formas que contêm líquidos diferentes para fazer gelo e picolé de limão. Quem nunca, gente? Quem nunca fez gelinho na geladeira? Quem nunca fez picolé de limão, né? Picolézinho de limão. Se as formas forem colocadas ao mesmo tempo, ou seja, botei uma com água normal para fazer gelo e a outra para fazer picolé, e elas foram colocadas juntas ao mesmo tempo no congelador e estiveram inicialmente à mesma temperatura. Vai se congelar primeiro a forma que contém 500 ml de... Quem que congela primeiro, meu povo? Vou marcar bem aqui de amarelo para a gente colocar um ponto de atenção. Tá? Então, vamos lá, para fazer gelo e picolé de limão. Então, eu vou fazer gelo, só quero gelo normal, e a outra eu quero fazer picolé de limão. Eu pergunto,
Quem que vai congelar primeiro? Gente, aqui eu tenho só o gelo. Vocês sabem que o gelo congela a 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. Vou marcar bem aqui azul cor do céu. Já o picolé de limão, azul cor do céu. Já o picolé de limão, gente, o que eu tenho no picolé de limão? Eu tenho água, certo? Eu tenho limão, certo? O que eu boto mais lá no picolé? Para não ficar azedo, eu tenho que botar açúcar, não tem? Botei açúcar. Opa, açúcar é um soluto não volátil. Então, esse picolé de limão, ele vai demorar o quê? Um tempo maior para congelar. E ele vai precisar de uma temperatura menor ainda para congelar. Se a água normal, ela congela 0 graus Celsius, digamos aqui, eu vou botar aqui, ó, dependendo da quantidade do açúcar que eu botar, vou botar aqui, ó, menos 10 graus Celsius, não é isso? Se é menos 10 graus Celsius, a temperatura de congelamento é menor. E aí ele pergunta assim, olha, quem vai congelar primeiro? Quem que vai congelar primeiro? A água normal, só água para fazer gelo, ou picolé de limão? Gente, matou a charada aqui, ó. É a água normal, que é 0 graus Celsius. Isso aqui vai precisar de quê? Menos 10 graus Celsius para poder congelar. E aí tem a opção, água pura, solução. Não, solução não vai congelar primeiro. Sempre é água pura. Solução em água contém 50 ml de suco de limão. Solução em água contém 100 ml. Não. E da letra B à letra E está tudo errado. A resposta correta é a letra A. Ela vai congelar primeiro, tá bom? Por quê? Porque exatamente a água. Marquei de vermelho brilhante. Opa, marquei de vermelho, cheguei. Amarelo é o amarelo brilhante. Azul, azul cor do céu. Oitava questão. Crioscopia, já está falando crioscopia. Vamos lá relembrar? Crioscopia é o abaixamento na temperatura de congelamento. Pronto, relembrei. Crioscopia, cristal. Cristal. É uma técnica utilizada para determinar a massa molar de um soluto através da diminuição de temperatura de solidificação, ou seja, de congelamento. Mesma coisa. Congelamento de um líquido provocada pela adição de um soluto não volátil. Muito bem, já estudamos isso, já sabemos. Por exemplo, a temperatura de solidificação da água pura é 0 graus Celsius. Ok, água pura é 0 graus Celsius, já sabemos, estamos muito inteligentes. Mas, ao se resfriar uma solução aquosa, 10% de cloreto de sódio, ou seja, gente, peguei uma solução ali, peguei uma água e adicionei um pouquinho de sal, 10% de cloreto de sódio, quase nada, um pouquinho de sal, tá? A solidificação ocorrerá a menos 2 graus Celsius. Sim, tudo bem, é a menos grave. Vou precisar de um ponto de congelamento menor, tá? Menos 2 graus. Tá vendo só que abaixo, só menos 2 graus, sim? Diferença do zero, não é isso? Por quê? Porque é só 10% de cloreto de sódio. É uma quantidade bem pequenininha, tá? A adição de soluto. Aí pergunta, agora vem a pergunta. Vou colocar agora de azul cor do céu. Essa que é a pergunta. A adição de soluto não volátil a um líquido provoca o quê? Gente, já sabemos. Se eu pego uma solução, um solvente, e coloco um soluto não volátil, o que vai acontecer? Vai abaixar o ponto de congelamento. Olha aqui, vamos ver as alternativas. Nenhuma alteração na pressão de vapor desse líquido. Será? Não, vai sim. Não é mais um líquido normal. É uma solução agora, então vai ter sim uma alteração. Não é a letra A. Letra B. O aumento da pressão de vapor desse líquido. Será o aumento da pressão de vapor desse líquido? Letra C. O aumento da temperatura de solidificação desse líquido. Será? A diminuição da temperatura de ebulição desse líquido. Será que é o aumento da diminuição da temperatura? Não é. Não é a diminuição, né, galera? É o quê? O aumento da temperatura de ebulição. E a letra E? A diminuição da pressão de vapor do líquido. Pronto, cheguei, letra E. Cheguei chegando, eu coloco o quê? Vermelho, cheguei. Letra E, gente, não tem que discutir, ó. Nenhuma alteração? Tá errado. Nenhuma alteração tá errado. Vai ter sim alteração, não é água normal? Aumento da pressão de vapor do líquido? Não, ele não vai começar a evaporar rápido porque botei sal. Não, a quantidade de vapor diminui, Letra C. O aumento da temperatura de solidificação? Não, eu tenho que diminuir essa temperatura, né? Não foi isso que ele fez aqui? Ele diminuiu a temperatura para poder ocorrer a solidificação. Então, a resposta é o quê?
E aqui, a temperatura de ebulição não diminui, eu tenho que aumentar. Se eu coloquei um sal dentro, eu vou ter que fazer o quê? Aumentar a temperatura para poder ele começar a entrar em estado de bolha. E a letra E? Diminui a pressão de vapor desse líquido. Muito bem, se eu coloquei um soluto, já não vai evaporar, já não vai entrar em estado de vapor igual uma água normal, tá bom? Então, a resposta é a letra E. A nona questão. A dessalinização, isso aqui foi até uma questão que foi levantada, que os meninos estão assistindo uma série, e aí o homem fez um negócio lá e fez um processo de destilação com a água do mar e depois bebeu essa água normal, né? Foi até uma questão levantada em uma das turmas, tá? Ó, a dessalinização, o que é dessalinização da água do mar, gente? A água do mar não é salgada? É como se eu pegasse aquela água e retirasse o quê? O sal. Dessalinização, eu retirasse o quê? O sal daquela água e ela ficasse em estado natural, pura, para que eu possa beber, porque eu não posso beber uma água salgada, né, gente? Vai me fazer mal. Eu tenho que beber uma água ali, que ela tem quantidade de sais, mas não é muito sais, né? É uma quantidade de sais que fazem bem para o ser humano, tá? E eu posso beber. Agora, uma água salgada eu não posso beber. Então, eu pego aquela água do mar e retiro o sal, ou seja, é o processo de dessalinização, retirada do sal, tá bom? Vou colocar aqui de amarelo brilhante, tá? Para brilhar nossas ideias, para a gente entender o que a pergunta quer. Dessalinização da água do mar é um processo que transforma a água do mar em água potável. Pronto, é o que eu falei. Tira o sal, a água se torna água potável. E garante o abastecimento de milhões de pessoas do mundo. Abaixo são descritas algumas técnicas empregadas nesse processo. Muito bem, então agora ele vai explicar algumas fases que são feitas nesse processo. A primeira fase. A primeira coisa que eles fazem é o aquecimento da água do mar, seguido da evaporação e condensação do vapor de água. Ah, muito bem. Olha lá, galera. Peguei lá um recipiente, coloquei a água do mar e vou botar no fogo. Essa água vai fazer o quê, meu povo? Ela não vai começar a ferver? Tá, se ela começa a ferver, eu digo que ela fez o processo de ferver, entrar em estado de bolha. Ebulioscopia, vou colocar bem aqui. Ebulioscopia, ó. Aquecimento da água do mar, seguido da evaporação e condensação do vapor. Ah, opa, ela já está em estado de ebulioscopia. Vou colocar aqui azul cor do céu. Muito bem. Depois que ela começou a entrar em estado de aquecimento, começou a entrar em estado de bolha, ela fez o que? Evaporou, condensou essa água, tá bom? É como se fosse ali o processo de destilação. E aí, no segundo ponto, ele fala assim, agora eu tenho o que? O resfriamento da água do mar até formação de gelo, composto essencialmente de água pura. Pronto, resfriamento da água do mar. Gente, ó, eles fizeram o quê? Eles pegaram essa água, colocaram ela para ferver, depois ela entrou em estado de vapor e colocou o quê? Ela para o quê? Congelar, porque se tivesse algum tipo de sal ainda, aqueles sais ele ia ficar na parte de baixo, só aquela pedra de gelo, como acontece no mar, é que ia ficar o quê? Água pura, tá? Então essa segunda questão é basicamente aquele exemplo que eu dei da água do mar para vocês. A água do mar, naquela parte superficial, eu tenho uma camada espessa de quê? De gelo. Abaixo dela, eu tenho uma camada de água mais concentrada de sais. Então, essa parte bem aqui é o quê? Resfriamento, ó. Resfriamento, você se lembra logo o quê? De solidificação, cristalização, ou então crioscopia. Resfriamento da água do mar é o quê? Crioscopia. Ele vai diminuir a temperatura para congelar essa água do mar. Vou marcar de azul cor do céu, crioscopia. E a terceira, passagem da água do mar por uma membrana semi-impermeável. Membrana semi-impermeável. Sempre quando falar uma membrana semi-impermeável, quer dizer o que, gente? Osmose, osmose. Se lembra lá do alface perdendo água para o meio ambiente, da ameixa que eu falei para vocês que ela tá seca. Quando eu coloco ela dentro de um copo com água, ela puxa a água para ela. Então, tem o que? Uma membrana
que é como se fosse a paredezinha, aquela pelezinha da ameixa, uma membrana, tá, gente? Semi-permeável, porque ela permite a passagem de água de um lugar para o outro, tá? Então, esse processo aqui é a osmose, tá bom? É a pressão osmótica que se é inserida no sistema. A passagem da água do mar por uma membrana semi-impermeável através da aplicação de uma pressão elevada, ou seja, pressão osmótica ou osmose, tá bom? Vou colocar aqui azul cor do céu. Muito bem. E aí a questão é, as propriedades coligativas envolvidas nas técnicas descritas no INTE 1, 2 e 3 podem ser classificadas respectivamente como? Pronto, já respondi com vocês. Quem é a número 1? Vou botar bem aqui embaixo. Número 1, a 2 e a 3. A número 3 que a gente já colocou, osmose. Crioscopia, a número 2, que é o resfriamento. E a ebulioscopia é o número 1, que é o aquecimento, entrando em estado de ebulição e, sucessivamente, respectivamente, posteriormente, ebulição e evaporação, ok? Então, aqui, ó, que é número 1, ebulioscopia, número 2, crioscopia e por 3, osmose. Então, isso aqui é uma questão que vocês iriam escrever, tá bom? E a 10ª e a última, para eu ir dormir, que eu tô com sono já. Porque a adição de certos aditivos na água dos... Ah, isso aqui a gente já respondeu até de marcar, né? Ó. Porque a adição de certos aditivos... Quem que é esse aditivo? Etileno glicol, já falei para vocês, né? Que é um aditivo que a gente coloca na água para ele não... A água não ficar congelada a 0 graus Celsius, tá? Então, a adição de certos aditivos na água dos radiadores dos carros evita que ocorra o superaquecimento da mesma. Muito bem, superaquecimento da mesma. E também o seu congelamento, quando comparada com a água pura. E aí faltou eu complementar essa questão assim. Qual é a propriedade coligativa para a situação 1. Situação 1. Qual é a situação 1? Opa, situação 2. Ó, e também o seu congelamento, ou seja, a gente coloca o aditivo dentro para que não haja o quê? O congelamento da água, tá, gente? Quando comparada à água pura, como eu já repetindo novamente, a água pura congela quanto? A 0 graus Celsius. E a água com aditivo, ela precisa de uma temperatura de congelamento menor. Por que ela precisa de uma temperatura de congelamento menor? Porque já não é a água normal, não é a água pura. É a água mais um soluto não volátil. Então, essa característica aqui, essa propriedade coligativa é chamada de crioscopia. Pronto, somente isso que vocês iriam responder, crioscopia, tá bom? Ok, galerinha, a prova não tá difícil, tá de boa, o assunto não tá difícil, tá de boa, somente essas 4 características que nós vamos ter na nossa prova. Todo esse material eu vou passar para vocês, bom estudo, estudem. As questões vão ser assim mesmo, ó, situações do dia a dia que essas propriedades coligativas interferem, tá bom? E como elas interferem, e aí tem toda uma parte química por trás disso, tá bom? Então, vai ser praticamente exemplos do nosso dia a dia que tem essas propriedades coligativas, tá bom? Bom estudo, bom final de semana e uma boa prova, tá bom, galera? Tchau, boa noite. Vou dormir.